Grandina, segundo distrito de Nova Friburgo. No passado, território de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, freguesia de Friburgo. Conceição do Paquequer foi desmembrada para dar origem ao município de Sumidouro, mas o Vale do Rio Grande continuou a pertencer a Nova Friburgo. Em janeiro de 1924, foi desmembrado do primeiro distrito, sede do município, com a denominação de Estação do Rio Grande. No entanto, não se sabe por que motivo esse nome não agradava aos lavradores locais. Em razão disso, no ano de 1943, o prefeito Dante Laginestra realizou uma reunião com os moradores para dar outro nome à localidade. De acordo com a memória oral, Arthur Pereira Borges sugeriu o nome de Bica do Conde, em homenagem ao Conde de Nova Friburgo. Outra proposta foi que se chamasse a região de Rio de Baixo. Rejeitadas ambas as proposições, se chegou ao consenso de chamar o segundo distrito de Rio Grandina. Na década de 1920, quando se torna distrito, um levantamento estatístico realizado em Nova Friburgo nos fornece informações interessantes. A população do município nessa ocasião era de 26.032 habitantes e a maior parte da população vivia na área rural. Na ocasião, Nova Friburgo tinha apenas 2 distritos e não 8 como atualmente. O primeiro distrito era subdividido em zona urbana e rural. Na Urbis viviam 7.283 habitantes. Já na zona rural da Urbis, a população era o dobro, com 14.436 habitantes. Constituíam a zona rural do primeiro distrito Amparo, com 1.498 habitantes, Conselheiro Paulino, com 1.864 habitantes e Rio Grandina, com 1.830 habitantes. Já o segundo distrito era formado pelas localidades de Lumiar e São Pedro da Serra, com uma população de 4.313 habitantes. No distrito agrícola de Rio Grandina, habitavam as famílias Cantelmo, Barrada, Feiteira, Saraiva, Pestana, Silva, Veloso, Lourenço, Borges e Chadô. As terras férteis banhadas pelo Rio Grande fizeram da região um importante produtor de milho, feijão, mandioca, entre outras culturas. Alguns produtores rurais cultivavam frutas como lima, laranja, figo, pêssego e flores. O principal mercado eram os municípios da região serrana e a cidade do Rio de Janeiro. De Sumidouro para Rio Grandina. Certo. Como é que é a história da sua família? Meu pai, por exemplo, era de Dona Mariana. Minha mãe, de Barão de Aquino. Ele foi trabalhar em Barão de Aquino, conheceu minha mãe e lá eles se casaram. E lá, então, eu nasci. Com 2 meses eu vim. Ele foi transferido para Rio Grandina e eu vim com 2 meses para cá. Ele foi transferido porque ele era ferroviário. Ele era ferroviário. Qual era a função dele na ferrovia? Ele era agente. Ele era agente? Ele era agente. Trabalhei muitos anos com ele no telégrafo Morse, ali na comunicação pelo telégrafo, entendeu? Agente dentro da companhia ferroviária é que cuida da parte de comunicação, né? Ele não era... Não, ele tinha agência, ele era o agente da estação. Ali resolvia todos os problemas. Passava os trens, aqui, por exemplo, passava um trem 9 horas, depois passava outro 11 horas, depois passava 2 horas, depois passava 8 horas da noite.
Aham. E daqui vinha de Barão de Mauá, passava por Nova Friburgo e ia até Portela, que é desse ramal daqui. Uhum. Ah, tá. Esse ramal, ele pega... Ele passa, para as pessoas entenderem, passa por Conselheiro, né? Vem de Barão de Mauá, Rio de Janeiro, né? Passa por Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, né? Depois de Nova Friburgo vem Rio Grandina, Bom Jardim, Cordeiro... Banquete, Bom Jardim, Cordeiro... Monerá também? Monerá vai até Portela. Aqui desses... Essa linha Cantagalo, vai até Portela. Passava por Cantagalo. Mas e a linha que vai para Sumidouro? A de Sumidouro entra em Conselheiro Paulino, não passa por aqui. A férrea não passa por aqui, só passa aqui a estrada de rodagem. Ah, tá certo. Então, entendeu? Quer dizer... Ali, por exemplo, por trás da igreja de Santa Terezinha, Conselheiro Paulino, entrava por ali e ia para Sumidouro. É aquela que vai para Sumidouro. Justo, que passa lá da Fazenda da Laje. Vai para lá. E aqui passa, só para as pessoas entenderem. Então, o trem que vai passar aqui por Rio Grandina é o que vai até Portela. Vinha de Barão de Mauá, Rio de Janeiro, passava Japuíba, Sambaitiba, Cachoeira, Porto Madama, vinha até chegar em Friburgo. De Friburgo vinha Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Banquete, Bom Jardim, Monerá, Cordeiro, Cantagalo, Euclidelândia e daí ia para lá. A senhora então andou muito de trem, né? Porque andei, seu pai... Não. Eu, por exemplo, para estudar, eu ia no trem que saía daqui 8h30, 9 horas, e às vezes eu chegava meia-noite de volta. Fazia marmitinha, levava, e onde é a prefeitura hoje, que era a estação rodoviária da Leopoldina, onde é a prefeitura hoje, ali eu ficava esperando o trem, esse aqui atrasava muito, às vezes chegava em casa meia-noite para no dia seguinte voltar para estudar. Com que idade a senhora fazia isso? Eu fazia isso, eu tinha o quê? Meus 14, 15 anos. 14, 15 anos. A senhora ia e voltava? Ia e voltava para estudar. Para estudar. Só Fiz muitas vezes a pé. Quando a gente, às vezes, não tinha... O trem saía ou a gente se atrasava no colégio, eu vinha a pé de Friburgo e Rio Grandina para poder estudar. É isso mesmo. Naquela época eu fazia esse vinha a pé mesmo. Hoje, se a gente para ir daqui ali, já está achando ruim. Eu sei disso. Agora, qual colégio que a senhora estudou? Nossa Senhora das Dores. A senhora chegou a ser interna lá não, né? Não fui interna não. Só ia e voltava. Eu, quando comecei a estudar, estava na Revolução de 54, mais ou menos, e naquela época o Colégio Nossa Senhora das Dores não estava aceitando ninguém. Então eu fiquei, inclusive, no Colégio Modelo, lá no colégio que ele tinha um internato lá, e eu fiquei lá para poder fazer meus estudos. Tá certo. E a senhora, nesse período, a senhora se formou, né? A senhora é normalista, né? Sim, no Colégio Nossa Senhora das Dores. No Colégio Nossa Senhora das Dores. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente como era essa comunidade aqui de Rio Grandina. A Rio Grandina era uma comunidade assim, tranquila, muito aconchegante, entendeu? O pessoal se comunicava muito, era uma coisa bem pequena, então a gente conhecia todo mundo, entendeu? Era de estar na beirada da calçada, ficar esperando, conversando, na porta de casa, era realmente muito tranquilo. Não quero dizer que hoje não seja tranquilo. É tranquilo também em relação ao que a gente vê por aí. Mas era bem tranquilo, era um lugarzinho adorável isso aqui.
Regina? Sempre tinha por exemplo, não tinha assim nada de interessante que tinha. Tinha às vezes um joguinho de futebol, às vezes uma reuniãozinha assim, mas não tinha mais nada do que isso não. O mais era ficar passeando pela rua, ia até lá, ia na igreja, assistia a procissão, a missa, a ladainha, era o que se fazia aqui naquela época. É porque a gente vê algumas imagens das pessoas tomando banho de rio. Como é que era? Aonde era esse banho de rio? Esse rio é ali atrás, ó, atrás da minha casa. Da casa da Tem senhora? 300 metros daqui até ele lá. Na margem do Rio Grande? É, na margem do Rio Grande. Daqui até o Rio Grande tem o quê? Uns 500 metros mais ou menos. É tipo uma prainha no rio, né? Na época da seca. Na época da seca não é prainha, não. Era o seguinte, quando vem o período de chuva, hoje você vai e não tem nada. Depois, quando vem a seca, então fica aquelas partezinhas de areia na beirada do rio. Era ali que o pessoal brincava, fazia de praia. Era uma coisinha mínima, insignificante. É. Mas que naquela época era uma coisa extraordinária. Era um lazer. Hoje nós temos Copacabana, isso aqui não tem comparação, né? É. Naquela época nós se comunicávamos com Copacabana. É. Eles só viram isso aqui mesmo. Aí, dona Regina, no caso, a senhora, para vocês tomarem esse banho de rio, só podiam fazer nos meses de seca. Seria o inverno. Eu, por exemplo, mês tenho de seca 90 aqui. anos, nunca tomei um banho no Rio Grande. Ah, é? Eu atravessava o rio de uma margem para outra andando. Mas de chegar lá e tomar banho, nunca tomei, não. Ah, tá. Porque o mês de Já seca... os meus filhos aproveitaram bastante, brincaram bastante desse rio. É porque o mês de seca aqui em Friburgo geralmente é mais para inverno, né? Hein? O mês de seca em Friburgo... É, o inverno. O inverno é que é o período dava de, pra pegar uma- de menos. Agora, nessa época, é época de chuva, né? Porque o Rio Grande, na época que a senhora é jovem, era mais caudaloso, né? Mais cheio. Não, era, por exemplo, mais limpo. Ah, Entendeu? Hoje ele está muito, por exemplo, assim, não sei se é devido à própria definição do próprio tempo, não sei se pode ser isso, mas ele era assim mais limpinho. Você pescava, você tinha peixe. Hoje tem muita gente que dá como, mas naquela época a gente ia para. Eu mesmo pesquei muito nesse rio. qual peixe? Era lambari, cará, bagre.